Olá, gente. Hoje o nosso assunto é potencial elétrico e energia. Suponha que eu tenha uma carga aqui, e nessa região exista um campo elétrico E. Uma força vai ser exercida sobre essa carga, aonde força, que é uma grandeza vetorial, é o produto da carga vezes o campo. Se a carga for positiva, o vetor força vai ter mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Suponha agora que um agente queira mover a carga e aplica uma força contrária. Então a força aplicada é contrária à força que o campo está aplicando. Então a força aplicada pelo agente será menos a carga vezes o campo. Se esse agente conseguir provocar um deslocamento dessa carga, ou seja, a carga sai dessa posição e vem até essa posição, né, eu estarei produzindo um trabalho, porque trabalho é força vezes deslocamento. Tá. Vamos analisar de duas maneiras esse trabalho. Interrompe. Agora eu vou apagar. Vou considerar que o deslocamento que a carga tenha sofrido seja um deslocamento muito pequeno, de tal maneira que eu possa chamar de deslocamento incremental. Esse deslocamento vai ter uma direção e um certo sentido. Então, o trabalho desenvolvido vai ser um trabalho incremental, dado por menos F, que é a força, vezes o deslocamento incremental. Note que força é uma grandeza vetorial e o deslocamento também tem direção e sentido. O produto escalar resulta numa grandeza escalar, aonde eu tenho força, que é dada em newtons, e o deslocamento, que é dado em metros. Por outro lado, se o deslocamento for tal que eu leve a carga de um certo ponto até um outro ponto no espaço, ou seja, do ponto 1 até o ponto 2, e esse deslocamento não for muito pequeno, pode acontecer do campo variar no espaço ao longo desse deslocamento. Então eu não posso dizer mais que eu estou realizando um trabalho incremental. Contudo, eu posso calcular o trabalho da seguinte maneira: o meu trabalho será menos a integral da força ao longo do percurso. Como a força é carga vezes o campo e a carga não vai variar, então eu posso dizer que isso vai ser carga, campo, deslocamento. Eu estou saindo aqui do ponto 1 até o ponto 2, então meu trabalho do ponto 1 até o ponto 2, do ponto 1 até o ponto 2. O trabalho também pode ser referenciado a uma unidade chamada Joule. No exercício proposto 4.1, foi informado que um trabalho incremental foi realizado. Nessa região do espaço, o campo elétrico é dado por 100 AρR menos 200 Aφ mais 300 AZ, ou seja, o campo foi dado em coordenadas cilíndricas. E o deslocamento de uma carga de 20 microcoulombs ocorreu num espaço de 6 micrômetros na direção, o item A, ArR. Como foi informado que o trabalho é incremental, eu posso simplificar bastante esse problema e calculá-lo do jeito mais simples. Então, o trabalho incremental, ele é menos o produto da carga pelo campo e um deslocamento incremental
ΔE. Substituindo, eu tenho menos 20 microcoulombs. O campo elétrico, o deslocamento é de 6 micrometros na direção ρ. Então está aqui. Então o trabalho incremental será 20 microcoulombs é 20 vezes 10 a menos 6. 6 micrometros, 6 vezes 10 a menos 6. Então eu vou ter menos 120 vezes 10 a menos 12. O campo elétrico dado 100 ρ menos 200 φ mais 300 Z na direção de ρ. Note a importância do produto escalar. Quando eu realizar o produto escalar, eu vou aplicar a propriedade distributiva, termo a termo aqui, e o resultado será o trabalho incremental realizado menos 120, 10 a menos 12. O primeiro termo, ρ escalar ρ, resulta 1. Menos 200. ρ escalar φ resulta 0. Mais 300. Z escalar ρ também resulta 0. Então, esses termos eu vou desprezar. Então, o trabalho incremental realizado será menos 120, 10 a menos 12, vezes 100. E a gente pode simplificar isso. Menos 12 vezes 10 a menos 9, ou 12 nanojoules. Menos 12 nanojoules. Ok. No item B, está sendo pedido para calcular o trabalho incremental, porém na direção de φ. Se a gente repetir o procedimento, o trabalho incremental será menos a carga, 20 microcoulombs. O campo, 100 ρ, menos 200 φ, mais 300 Z. O deslocamento se dá de 6 micrometros na direção de φ. Note que, similarmente ao exercício anterior, eu vou aplicar a propriedade distributiva, só que agora a φ e a ρ se anulam, a φ e a φ vai dar 1 e a φ e a Z dá 0. Então, o trabalho incremental será menos 120, 10 a menos 12, que multiplica menos 200, que é o único termo que vai sobrar. Isso, joules. Se a gente simplificar essa expressão, negativo com negativo é positivo, e eu tenho um deslocamento aqui que vai demandar um trabalho de mais 24 nanojoules. Ok?